Desde agosto, o litoral brasileiro tem sofrido duros golpes por conta da ação humana. Ainda sem causas definidas, milhares de toneladas de petróleo estão contaminando o oceano, trazendo sérios prejuízos à vida marinha e à população que sobrevive dos recursos do mar. Uma ação do Laboratório de Conservação e Gestão Costeira da Univale está utilizando a técnica da cliodinâmica para analisar a situação e propor a implementação de políticas públicas nos estados atingidos pelas manchas de óleo no litoral nordestino brasileiro. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale, comigo, o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode nos acompanhar também nas redes sociais, lá no Instagram, no @VivaVozUnivale. E você pode conferir tudo o que já foi discutido por aqui, através do canal da TV Univale lá no YouTube. Isso mesmo. Hoje, o nosso convidado é o professor Marcos Poletti, docente na Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, também do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Obrigada pela presença. Bem-vindo ao programa, professor. Obrigado, Lisa. Obrigado a vocês, aqui da Rádio da Univale. Eu gostaria de pedir, nesse começo de programa, que você faça uma avaliação, uma análise geral desse quadro que a gente vê hoje, especialmente da ação do Ministério do Meio Ambiente, que era o responsável, né, por assumir essa situação, tentar solucionar essa questão do derramamento de óleo ali no Nordeste. Qual é o cenário, professor? Bem, é importante inicialmente entendermos, né, o que aconteceu, né? Então, no dia 30 de agosto de 2019... o município de Conde, na Paraíba, ele foi atingido, então, foi o primeiro, né, município do Nordeste, foi atingido pelo esse trágico derrame de óleo, que na semana seguinte chegou, então, em praias, estuários, recifes de corais, manguezais, né, perfazendo praticamente 116 municípios nordestinos. Hoje, o derrame também já chegou no estado do Espírito Santo, em 3 municípios, e alguns fragmentos no estado do Rio de Janeiro. Bem, esse é o maior, né, derrame de óleo já ocorrido, chegou praticamente a 4.000 quilômetros do litoral, não se tem absolutamente nenhuma notícia de um outro tipo de acidente como o ocorrido nesse momento, e são inúmeros, né, os cenários sobre a origem desse derramamento. Existem 4, para falar a verdade, que são os principais. O primeiro é a exudação envolvendo um poço ativo ou rompimento de um poço anteriormente perfurado e atualmente desativado. O outro seria de afundamentos recentes de navios, né, ou de navios antigos. Também existe uma hipótese de tambores de óleo surgidos nas praias do Nordeste, encontrados no mar por navios, desde o início da contenção, né, as consequências do desastre. Também o derramamento acidental ou intencional durante uma manobra ship-to-ship entre navios, né, e o trânsito de navios petroleiros. Então, essas são realmente as hipóteses. Uhum. E hoje, né, existem ainda algumas questões que pairam no ar, inclusive o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem um grupo de pesquisadores que estão buscando responder algumas perguntas, principalmente onde e quando ocorreu esse vazamento de óleo, se esse material estava na forma líquida, na superfície do mar, ou já tinha sido intemperizado, ou foi ejetado de um navio na forma de piche. Também existe questionamentos dos caminhos, né, e agentes físicos que promoveram a chegada do material nas praias, vindo da região do talude continental, então da área oceânica, e também, né, ainda do óleo no mar, como ele pode ser, onde e como ele pode ser detectado, ou seja, será que tem mais, né, onde ele pode estar, né? Então, são questões como essas que ainda pairam no ar. Então, como você tinha perguntado, né, quais foram as respostas do Ministério do Meio Ambiente, a resposta ao derramamento do óleo, ele ocorreu inicialmente por um grupo, né, chamado Grupo de Acompanhamento e Avaliação, o GAA, representado pela Agência Nacional de Petróleo, pela Marinha e pelo IBAMA. Eles, então, ativaram, né, esse setor, né, essas instituições,
para tentar entender se esse incidente ele tinha realmente uma proporção nacional ou se era algo mais localizado. Quando percebeu-se realmente que ele tinha uma proporção nacional, né, então, por meio do Plano Nacional de Contingência, que é uma política pública, um plano que foi instituído no ano de 2013, né, o que aconteceu? O Ministério do Meio Ambiente, que é a autoridade nacional responsável, então, por acionar o PNC, isso ocorreu apenas no dia 11 de outubro, né? Ou seja, praticamente 11 dias depois que praticamente você já tinha o óleo derramado em 153 localidades, né, dos municípios nordestinos. E isso seria um protocolo padrão, acionar esse plano? Sim, um protocolo, né, padrão que está dentro do Plano Nacional de Contingência. Então, foi aí que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele indicou a Marinha como a coordenadora operacional, né? Só que 2 dias depois, né, a Marinha, quando ela recebeu, logicamente, essa incumbência, né, imagina, né, o problema já estava praticamente em 153 localidades. No dia 14, no dia 16, para falar a verdade, o óleo já estava atingindo 170 localidades. E até o dia 21 de novembro, nós já tínhamos 695 localidades já atingidas com o derrame de óleo. Algumas situações, eu tive oportunidade até durante essa semana entrar em contato com pesquisadores no Nordeste. Algumas praias foram totalmente atingidas, né? Outras não tanto, mas realmente é uma situação dramática que aconteceu. Nós que estamos longe não temos noção, né, do que ocorreu, mas realmente foi algo impressionante. E a questão tempo ali, a agilidade do início dessa tentativa de solucionar, de conter esse derramamento, isso impactou mais? Quer dizer, se o tempo fosse mais reduzido, os resultados teriam sido outros, professor? Então, é interessante isso, porque a sociedade, né, civil organizada, ela atuou de uma forma muito rápida, né, também, né? Então, o que nós percebemos nesse processo foi um envolvimento, né, de grande parte, não só da sociedade, mas das defesas civis municipais, estaduais. Para vocês terem uma ideia, até esse momento, segundo o último relatório do GA, do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que eu recebo praticamente toda semana, nós já tivemos envolvidos 214 aeronaves, embarcações, equipamentos de respostas, né, do IBAMA, da FAB, da Petrobras, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do ICMBio. Foram destacados até o momento 10.444 pessoas. Então, realmente, a gente percebe assim, um envolvimento enorme, sendo que no Ministério da Defesa, a Marinha destacou praticamente 5.746 militares, né, para auxiliar na limpeza das praias, estuários e outras áreas também. Olha só. Agora, professor, se for possível identificar os responsáveis por esse vazamento, o que as autoridades brasileiras ligadas à preservação do meio ambiente devem fazer, na sua opinião? Bem, logicamente existem vários procedimentos legais, né, dentro de uma situação como essa, e logicamente isso tem que ser cumprido, né, com ações legais que possam levar exatamente a multas, né, pesadíssimas, para que logicamente o responsável por esse acidente ele possa ser acionado, né, de uma forma legal. Agora, professor, qual é a proposta, então, de trabalho do laboratório aqui da Univale, que já está, então, envolvido com uma proposta de estudo, né, que tem a intenção, então, de contribuir, de colaborar para solucionar esse problema? Então, o Laboratório de Conservação e Gestão Costeira, ele atua dentro da área de gestão costeira há 26 anos, dentro da universidade, né? Hoje ele é um laboratório reconhecido no Brasil e fora do Brasil pelas ações que desenvolvem. Então, logicamente, nós não poderíamos ficar fora, né, de uma situação como essa que envolve realmente a gestão costeira. E nós
como estamos distante, né, do lugar do acidente, então nós estamos utilizando uma técnica muito interessante chamada de cliodinâmica, que foi desenvolvida nos Estados Unidos por um pesquisador, o Turkin, que busca exatamente entender os fenômenos que ocorrem dentro de um determinado lugar por meio de uma análise histórica quantitativa e qualitativa, né? Tendo como base 9 eixos de análise, que seriam a hierarquia institucional, a governança, o capital, a infraestrutura, os sistemas de informações, a produção documental, a população da capital política, no caso dos municípios e estados atingidos, o tamanho do território analisado e a população total. Então, o que nós estamos fazendo é essa análise e principalmente tentando avaliar o Plano Nacional de Contingência por meio dos seus instrumentos. Então, na realidade, existem 10 instrumentos, né, dessa política pública e que, infelizmente, eles não foram acionados, né, como deveriam. Então, realmente é algo importante e é esse um dos pontos que nós queremos avaliar, principalmente porque existe um instrumento muito importante, que é a Carta SAL, que inclusive nós no laboratório tivemos a oportunidade de trabalhar, né, por meio de um contrato que foi firmado com o Ministério do Meio Ambiente, já há tempo. E então, ou seja, nós temos essa expertise para fazer a análise do porquê desse instrumento que se constitui de uma carta temática, né, de cartas de mapas, onde você consegue entender a sensibilidade de praias, de vários ecossistemas e como você deveria agir em caso de um derrame de óleo. E esse instrumento ele não foi utilizado. Não foi utilizado. E na confecção desse instrumento, que inclusive foi feito para toda a costa brasileira, foram gastos milhões de reais na época, né, envolvendo cientistas de todo o Brasil e laboratórios de pesquisa também. Olha só. Bom, o papo aqui está muito interessante e é muito importante também a gente discutir sobre isso, mas nós temos que fazer um intervalinho. Hoje estamos conversando sobre o óleo no litoral brasileiro com o professor Marcos Poletti, docente da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia aqui da Univale. Viva a Voz de volta. Hoje o nosso entrevistado é o professor Marcos Poletti. Estamos falando sobre o derramamento de óleo no Nordeste e essa análise que está sendo feita pelo laboratório aqui da universidade. Segundo o Grupo de Acompanhamento de Avaliação, o GAA, formado pela Marinha, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e o IBAMA, 4,7 mil toneladas de petróleo misturado à areia já foi retirado do litoral do Brasil. Professor, a partir do momento que acontece um desastre como esse, é possível o litoral voltar a ser como era antes? Então, essa é a grande resposta que nós temos que dar agora, né? Então, nós precisamos do quê? De programas de monitoramento, né, e avaliação constante, né, dos efeitos desse impacto que ocorreu dentro de cada um dos ecossistemas. Nós temos sistemas diferentes, temos praias, né, diversos tipos de praia, né, temos recifes de corais, ilhas, estuários, manguezais. Então, é exatamente isso. A Carta SAL é uma carta, né, que ela leva ao entendimento da fragilidade de cada um desses sistemas, desses ecossistemas, e qual o impacto, a resposta, né, que você poderia ter em função da fragilidade desses ecossistemas atingidos. Eu creio que esse vai ser um dos grandes desafios que nós temos agora, exatamente de fazer esse monitoramento por muitos anos, porque esse monitoramento ele não deve ser feito apenas, né, nos ecossistemas atingidos, mas também na população, né, que teve contato com o óleo, que isso é uma questão muito preocupante, né? E, logicamente, isso tem que ser avaliado, monitorado de uma forma constante para entendermos, né, se essas pessoas tiveram contato, elas não vão ter nenhum dano na sua saúde nos próximos anos. Agora, outra coisa que o Laboratório de Conservação e Gestão Costeira tem feito é um levantamento sobre as características daquelas comunidades que foram atingidas, né, professor? Sim, essa é uma das questões que praticamente nós já estamos com o trabalho bem adiantado, né? Nós fizemos uma análise de todos os municípios que foram atingidos
Então, basicamente, nós temos ali, nesses municípios costeiros nordestinos, porque o nosso trabalho realmente são com os municípios costeiros, né? Hoje o Brasil tem 281 municípios que estão de frente com o mar. Então, a nossa análise foi tentar entender, desses 149 municípios que hoje estão no Nordeste, né, 116 foram atingidos. Então, realmente, é impressionante, né? E nós tentamos entender isso sob o ponto de vista social e econômico, ou seja, quem são esses municípios, né? Eles têm uma infraestrutura, como é que eles poderiam responder a isso? Então, nós percebemos que o PIB médio, né, desses municípios, o Produto Interno Bruto, ele está em média de 17 mil reais, mas, né, logicamente, só para você ter uma ideia, né, a média brasileira é de 30 mil, né, reais o PIB, né, enquanto esses municípios, a média dá de 17 mil reais, né, então a média é 1,7% menor, né, vezes menor. E nós vamos encontrar uma realidade absurda, né, como, por exemplo, Santo Amaro do Maranhão, por exemplo, ele tem o seu PIB per capita, né, anual de R$ 4.884, o que dá mais ou menos um PIB, uma renda média da população de R$ 400 ao mês. Populações, municípios que vivem de transferência, né, do Estado de recursos e que basicamente são pessoas que vivem na pesca artesanal, né, vivem do quê? Dos serviços que a natureza oferece. Né? Então, ou seja, vive do quê? Do peixe, vive da pesca, né? As comunidades tradicionais, mulheres que trabalham dentro dessas atividades, pessoas que vivem de um turismo, né? Que, de repente, né? Com o derrame de óleo, ninguém praticamente... E aí, né? Como é que ficam as atividades de todas essas comunidades que já são absolutamente carentes, né? Já estão num grau de pobreza, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, que também nós levantamos, né? Praticamente 49 municípios apresentam IDHM, né? Considerado como médio. 42 é baixo, né? Então, municípios realmente muito pobres. Né? Então, é algo que nós temos que avaliar isso, até porque, sob o ponto de vista também institucional, que nós já avaliamos também, de todos esses municípios, 23% deles possuem secretaria de municipais de meio ambiente. Né? 57% deles têm secretarias de meio ambiente integradas com turismo. Sim. Então, ou seja, a gente vai perceber que a questão ambiental não é algo muito... não é prioridade dentro dos governos municipais. Né? Planos diretores, né? Percebemos também que 43% dos municípios não têm organização no seu processo de uso e ocupação do solo. Então, realmente, o desafio é enorme de você lidar com uma questão ambiental, né, dentro, né, de um cenário social e econômico muito grave, muito frágil, né? Verdade. Professor, além de atingir o litoral nordestino, há resquícios de petróleo em estados como Espírito Santo e Rio de Janeiro também. No Rio foram encontrados, essa semana passada, cerca de 320 gramas da substância. Professor, os prejuízos vão além do Nordeste, é fato, mas de que forma isso afeta o resto do Brasil? Até o momento, o problema está realmente centrado no litoral nordeste brasileiro, né? A partir do Espírito Santo, o que verificou-se realmente foram mais fragmentos. Então, eu creio que entre os estados do Maranhão até a Bahia, né, é que o problema realmente é mais grave. Né? Então, essa é realmente a região que nós temos que focar, né, um maior cuidado para os programas de monitoramento e, logicamente, agora repensar, né, as políticas públicas. Principalmente porque esse é um dos fatores que nós estamos trabalhando, né? Nós queremos avaliar o Plano Nacional de Contingência, porque apesar dele ter sido implementado em 2013, muitos instrumentos eles não foram implementados de acordo com o que a própria política pública solicitava. Dá um exemplo para a gente, professor. Então, por exemplo, a gente tem o manual, né, do PNC, que contém 175 páginas com passo a passo para determinar se como é que o plano ele deveria ser
desenvolvido, né? Então, você tem 35 critérios de implementação do Plano Nacional de Contingência e nós percebemos, né, que muitos desses não foram implementados, né? Só 18 foram implementados, outros não. E esse manual, ele não está sendo transparente, né? Ou seja, ele não está disponível para a sociedade, né? Então, ele está muito restrito e são questões como essas, né, que nós precisamos rever. Porque, logicamente, se uma política pública, ela tem que ser transparente, né? Você tem que fazer com que também a gente tem que repensar ela, ou seja, ela está dando certo? Então, como eu falei anteriormente, uma política pública, ela não pode ser, ela tem que ser estável, mas não estática. Certo. Então, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser reavaliada constantemente. E essa que é uma questão interessante, porque uma política pública que só tem 5 anos, né, com 10 instrumentos, se mostrou, né, pouco efetiva, né, dentro de um acidente como esse. Então, nós temos que, é o nosso papel agora da universidade, é o que nós estamos querendo avaliar, por que, né, que esses instrumentos eles não foram aplicados como poderiam ter sido, né, e por que no prazo de sua implementação, né, não houve exatamente uma ação, né, que pudesse ter implementado o plano dentro daquele momento em que a própria política solicitava, né? Os resultados desse estudo, eles vão ser enviados para onde? Qual é o processo, professor Poletti? Então, o que nós estamos buscando agora é entrar dentro de um edital, né? Um edital que foi colocado pela CAPES, né? Então, ou seja, pelo programa CAPES, chama Entre Marés. A ideia é exatamente nós apresentarmos essa proposta, né, para a CAPES. Esperamos que ele seja aprovado, logicamente. Eu creio que é um projeto bem interessante, porque ele vai avaliar, né, essa política. Já estamos buscando parceiros. Ontem mesmo, por exemplo, tive a oportunidade de conversar, de ligar para o Ministério do Meio Ambiente, para o programa de gerenciamento costeiro. Eles ficaram bem interessados pela proposta e vão nos enviar uma carta de apoio. Estamos vendo também agora com a Universidade de Brasília, também, o apoio, também com órgãos como ICMBio e IBAMA. Então, porque exatamente esse edital, ele busca, né, que haja uma certa integração e apoio das instituições e que elas digam realmente que o projeto ele vale a pena ser implementado. Ok, no futuro a gente ter respostas um pouco mais objetivas, né? Isso, nessa a gente intenção. também tem um trabalho muito interessante que está já sendo feito, né? Pela professora Carolina Mussi, que trabalha com sistema de informações geográficas, onde a gente está avaliando o impacto da carta SAL dentro das áreas atingidas. Então, esse também é um trabalho que nós fizemos rapidamente, inédito, e que vai avaliar realmente se a carta SAL, quanto a carta SAL elas foram efetivas ou não, né? Então, eu creio que nós estamos fazendo o nosso trabalho. A Univale é uma universidade que está voltada, né, para o mar, para o oceano. Nós estamos dentro de uma universidade que está num estuário, em frente do Oceano Atlântico. Então, eu acho que nós vamos cumprir de uma forma muito interessante, né, com essa missão, né, que é bem importante sob o ponto de vista de pesquisa, né, de extensão, inclusive, até, e de ensino, visto que essa experiência aprendida, né, não deixa de ser, né, ela também vai ser muito importante para as nossas aulas, né, para fazermos com que os alunos reflitam sobre o que ocorreu e que eles possam ser, no futuro, tomadores de decisões muito melhores, né? E que possam cuidar ainda melhor do ambiente. Professor, a gente só vou puxar uma última informação, porque você chegou dizendo que esteve agora no Rio de Janeiro, participando de uma reunião com envolvimento da ONU. Explica para a gente o que aconteceu, professor. Isso, eu estive segunda, terça e quarta-feira, agora dessa semana, numa reunião no Rio de Janeiro. Foi uma reunião promovida pelas Nações Unidas, visto que no ano de 2021
a 2030, né? Vai ser considerada a década dos oceanos pelas Nações Unidas. Essa reunião foi uma reunião que tentou entender como os países do Atlântico Sul, que envolvem 23 países africanos, né, e mais 9 países da América do Sul, avaliam, né, a questão dos oceanos, ou seja, como é que nós pretendemos cuidar dessa parte do oceano. Essa mesma reunião já foi feita no Oceano Pacífico, vai ser feita agora no Mar Mediterrâneo, em Veneza, foi feita também no Atlântico Norte, vai ser feita no Oceano Índico, e a ideia é que nós tivemos em 100 pesquisadores que foram convidados de 26 países, e a ideia foi exatamente promover, né, quais seriam essas ações. Grande parte dessas ações estão ligadas ao que a gente chama de alfabetização, né, dos oceanos, ou seja, fazer com que as pessoas entendam realmente a importância que os oceanos têm na vida das pessoas. Muitas pessoas estão vivendo aqui a 300, 400, né, 500, 1000 quilômetros, às vezes, do oceano e acha que, né, não tem nenhum contato, né? Eu falo assim, puxa, será que isso tem alguma relação comigo, né? E tem, né? Os oceanos fazem parte de 3/4 do planeta, né? Então, quem também não fica extasiado quando chega na praia e vê ali a linha do mar, né, e do céu, e você olha para aquele lugar, aquela reta onde você vê o infinito, você começa a refletir, você fala, nossa, né, que sou eu dentro desse pequeno planeta, né? Então, acho que isso é uma questão bem importante. Essa alfabetização, ela precisa realmente atingir o coração de todo mundo. Eu acho que a questão ambiental, hoje em dia, é algo que nós temos que usar não só a emoção, como muitos acham, né? Mas a razão das tomadas de decisões. Então, ontem mesmo, o Parlamento Europeu, né, considerou um estado de crise, né, em função das mudanças climáticas globais. Então, realmente é algo que nós vamos ter na próxima semana a reunião também do IPCC em Madrid, né? Então, realmente, quando a gente fala na questão ambiental, é algo muito sério e que nós temos que estar muito atentos. Professor, muito obrigada mais uma vez pelas informações. A gente conversou com o professor Marcos Poletti, docente na Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, também no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Obrigada. Obrigado a todos. É isso aí, gente. É muito importante a gente discutir essas questões que nos ligam ao meio ambiente, né? E lembrando que você pode nos acompanhar lá nas redes sociais, você pode seguir a gente pelo Instagram, @VivaVozUnivale, mandar sugestão, enfim, mensagem. Se você ficou com dúvida também sobre o estudo do professor, pode mandar a pergunta lá. É isso. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Até mais.